Graça e paz, povo de Deus, eu estou aqui mais uma vez para abordar temas sensíveis de alta relevância. O TheCast tem esse propósito, trazer os protagonistas, as pessoas de alta relevância na sociedade, para falar o que pensam, o que acreditam, porque eu acredito que isso é benéfico para a nossa democracia. E temos hoje aqui a nossa irmã Estela, que foi 2 vezes deputada estadual desse estado. Olha só, gigante, viu? É a mulher que todos, quando olham para ela, não tem como não lembrar do nosso grande ex-governador Ricardo Coutinho. Há quem diga que quem vota em Ricardo, vota em Estela. Então eu acredito que talvez ela possa sair dessas eleições como a mulher mais votada. A Elisa vai ganhar uma companheira de bancada lá, não vai estar mais sozinha. Juntamente com ela também tem o nosso irmão Marquinhos, alguém que teve uma votação expressiva na última campanha. 2.400 votos, é muito voto, irmão Marquinhos. Então, seja muito bem-vindo. O nosso querido ex-governador disse, pastor, o senhor tem que levar o Marquinhos aí, é gigante. Então, quando ele diz, eu acredito, porque as pessoas que ele indicou, como a nossa irmã Estela, como a nossa irmã Cida, pessoas que até então muitos não conheciam, mas conheceram o potencial da administração pública. Então, desde já, quero que você acompanhe esta conversa, este diálogo que irei ter com a nossa irmã Estela e o nosso irmão Marquinhos. Eu quero começar este diálogo perguntando à nossa irmã Estela, minha irmã, a senhora vem para mais uma disputa, para ocupar uma cadeira ali naquela Câmara. É lamentável ver a pequena representatividade das mulheres. Nós só temos a nossa irmã Elisa Virgínia, entre 27 e agora vão ser 29. Então, eu vejo que existe uma necessidade gritante para que haja um toque feminino ali. Então, minha irmã, como é que a senhora vê esse cenário? São tantas mulheres, por que a mulher muitas vezes não vota na mulher? Pastor Diego, primeiro minha saudação aqui, um prazer estar nessa bancada. Parabéns pelo espaço do TheCast, estar trazendo temas sensíveis e de alta relevância, né? É um espaço alternativo de comunicação, de diálogo com o que interessa, né, na sociedade. Minha saudação aqui também ao meu companheiro Marquinhos, companheiro de partido, companheiro de luta. Dizer que é necessário não só para as mulheres estar na política, como é necessário para a política ter a representatividade das mulheres. Nós somos, em João Pessoa e na Paraíba, mais de 51% da população, e às vezes as pessoas dizem, por que as mulheres não votam nas mulheres? É uma questão de probabilidade. Se você tem, numa mesa de sinuca, 8 bolas brancas e 2 bolas azuis, as bolas brancas têm mais probabilidade de entrar na caçapa do que as bolas azuis. Essas são as representações das candidaturas de mulheres. Além de ser em menor número, às vezes só cumprir a cota, grande parte dessas candidaturas não são candidaturas reais, são candidaturas laranjas, porque nós, mulheres, não temos o incentivo da participação política. A participação política não só é partidária e eleitoral. A participação política é na igreja, a participação política é no grêmio de escola, é na associação comunitária, é no grupo de comunidade, de juventude. Então, como as mulheres têm uma sobrecarga de trabalho que não permite tempo livre para a participação de espaços coletivos, nós ficamos na retaguarda da organização desse processo. E quem é que perde? Perde a sociedade. Porque, como bem disse você, se na Câmara Municipal de João Pessoa tivesse uma bancada maior de mulheres, e de mulheres de periferia, e eu faço essa ressalva, porque a maior parte da população da Paraíba e das nossas cidades, elas são periféricas, elas usam ônibus, elas usam serviço público de saúde, elas usam saúde pública, elas usam os equipamentos de lazer público, porque não tem dinheiro para pagar lazer privado. Então, esse agrupamento de pessoas, estando representado na prefeitura, ela não ia permitir, na Câmara, ela não ia permitir, por exemplo, uma redução de 120 linhas para 80 linhas. Hoje, em João Pessoa, quem mora no BDI e vai trabalhar em Mangabeira, o BDI é o bairro das Indústrias, passa 60 minutos. Se for no final de semana, não consegue chegar na praia para fazer um lazer, porque a frota de ônibus é reduzida à metade. Se nós tivéssemos mais mulheres, nós teríamos na prefeitura o que eu consegui no governo do Estado, através de um projeto de lei
que obrigou o governo do Estado a manter absorvente higiênico em escola pública e nos presídios femininos, porque o absorvente higiênico é um item de primeira necessidade das mulheres, mas que é considerado supérfluo para o fisco nacional. Então, a ausência das mulheres na política faz com que a nossa pauta desapareça, mas também faz com que a pauta de todos nós não seja tratada com a devida centralidade. Porque quando uma mulher está na frente do processo, ela garante saúde, alimentação, zelo, cuidado. Quem está nos postos de saúde, levando as pessoas com deficiência, os adoecidos, as crianças, são as mulheres. Então, essa agenda do cuidado, ela perde investimento pela ausência das mulheres na política. Esse é o dano que se faz quando você só tem homens dentro da política. É a ausência de uma visão mais ampla, mais cuidadora e, principalmente, mais coletiva. As mulheres têm uma vivência muito coletiva e elas levam isso para onde nós formos. Então, nós precisamos que as mulheres saiam de casa em alguns momentos para ter essa representatividade na política. É muito interessante ressaltar que a lei obriga o sexo oposto. Não são 30% de mulheres, é sexo oposto, pode ser 30% de homens. Uhum. Eu vejo que muitas mulheres estão vindo aí, como a nossa irmã Estela, como a nossa irmã Cida Ramos, como a Elisa mesmo, e tantas outras para protagonizar. Eu entrevistei aqui a nossa irmã Amanda, gigante, gigante, a irmã Amanda. Temos também a vice do nosso irmão Rui. Eu, particularmente... Chama-se Amanda também. Também Amanda. E o que é que eu vejo? Eu vejo que quando há uma chapa com a mulher, eu acredito que tem mais força. Uhum. Eu até parabenizo o PT, parabenizo o nosso irmão Rui também por formar essa chapa, ter essa representatividade. Você vê que houve uma importância gigantesca de Dilma, da nossa ex-presidente, ter chegado ao poder. Porque mostrou que a mulher tem voz. A mulher, ela é muito útil na política. Então eu convido você, dona de casa, saia de trás do fogão, né? E venha para a política, porque nós precisamos de você. Estamos cansados de candidatas laranjas, né? Só para cumprir ali a cota do partido. Mas nosso irmão Marquinhos, o senhor é do MST, está levantando essa bandeira. O senhor está vindo aqui para o centro da cidade para tomar conta, invadir esses prédios tudinho. Me diga aí, irmão Marquinhos. Bom dia, Diego, bom dia, Estela, bom dia a quem está nos assistindo. Eu sou o candidato do MST em João Pessoa, né? A minha formação política também foi toda feita junto com o MST, mas eu faço parte de outro movimento, que é o Movimento Brasil Popular. Mas é um movimento irmão do MST, junto, encangado. Está até aí atrás do boné do MST. Muito obrigado pelo presente. Tem a logo do nosso movimento, né? Então tem muito esse mito, né? Esse preconceito de que o MST toma a terra dos outros, né? Você não vai tomar minha casa não, né? Isso aí já são os movimentos de moradia, pastor Diego, são os movimentos de moradia. Já é outra coisa. É outro movimento, que é a bandeira do MST é a reforma agrária. Mas talvez pelo MST ser tão forte, sim, aí se vê como, né? De uma forma ampla. O MST apoia. Os movimentos de moradia são, que a gente conhece aqui na nossa João Pessoa, querida João Pessoa, são Movimento Nacional de Luta por Moradia, Movimento de Luta nos Bairros, Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direito. Então, são esses movimentos que têm na sua agenda a pauta por moradia. E aí o governo federal tem primeiro, levantou de novo o Minha Casa Minha Vida, que o antigo governo mudou de nome e zerou o orçamento. Então, eu não vou acabar com essa política, não. Então, eu só mudei de nome, deixou de ser Minha Casa Minha Vida, virou Minha Casa Verde e Amarela, e ele zerou o orçamento para as habitações populares. Então, de certa forma, acabou. Só não disse que acabou. E o governo federal, o nosso governo popular do Lula, já retomou Minha Casa Minha Vida e também está destinando os prédios ociosos da União para virar habitação popular, né? Já atendendo inclusive, esse apelo. 18 andares é um prédio muito bom, que existem muitos apartamentos ali que poderiam ser ocupados. Certo, mas lá é público? Da União. Da União? Pronto. Da União. E a gente vê que eu particularmente tenho um pouco de conhecimento das pessoas em situação de rua, porque faço um trabalho com eles. E eu vejo que poderia ser utilizado. Com certeza. Então, existe um ponto aqui de convergência, minha irmã Estela,
que tem muitos prédios que estão ociosos aqui em João Pessoa e talvez a gente precise de um homem do MST como o Marquinhos para olhar com mais atenção esses prédios. Sim. E dizer assim, por que não ocuparmos? Com certeza. De uma forma correta. Não, e o movimento já faz isso, né? Os movimentos sociais já fazem isso. E o MST está chegando na cidade, está ocupando a cidade através da luta do combate à fome, principalmente. Então o MST está ocupando as nossas periferias, organizando cozinhas solidárias populares, para fazer o alimento que é produzido no campo chegar na mesa do trabalhador da cidade. Isso é muito bom. Então, essa imagem do MST como um movimento agressivo, isso aí está... a pandemia ajudou a revelar a verdadeira face do MST, que é a face da solidariedade, do companheirismo e do cuidado com o povo brasileiro. Vamos lá, minha irmã Estela. Eu sei que a senhora cuidou de um orçamento gigantesco, né? Mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões aí no estado da Paraíba. E não é qualquer um que pode administrar tanto recurso assim e fazer uma boa gestão. E eu acredito que também não seria qualquer um que o nosso querido irmão Ricardo destinaria para uma pasta tão importante como essa. Minha irmã Estela, eu lhe faço uma pergunta. A senhora acredita que João Pessoa, hoje com 4 bilhões à sua disposição, está sendo bem governada pelo nosso irmão Cícero? São 4 bilhões 250 milhões. Ele tem mais de 4 bilhões. Mas antes eu queria dizer, pastor Diego, que hoje o governo federal está investindo naquele prédio do INSS, na Duque de Caxias, o movimento de luta por moradia, que é denominado União por Moradia, recebeu recursos para isso. Tem um investimento enorme no Porto do Capim, que é ali no centro da cidade, uma comunidade de mais de 70 anos, ribeirinha, que foi ameaçada de ser retirada daquele local e vai receber 100 milhões para a urbanização e a gente ter acesso ao rio. Aquilo ali é um patrimônio da cidade, do meio ambiente. Nós temos recursos também voltados para o Aratu, para o Chapéu de Couro, para a feirinha lá de Mangabeira, do governo federal. São mais de 50 milhões investidos também nessas comunidades. E nós temos outros prédios públicos, o 18º andar não está contemplado, mas que estão dentro dos investimentos aqui na Paraíba, através do Ministério das Cidades, que construiu uma Secretaria Nacional de Periferias, que tem dialogado diretamente com o déficit. Quem toma casa mesmo das pessoas são as instituições financeiras. O Movimento por Moradia luta para que o governo federal e os governos municipais e estaduais tenham investimentos para que a gente tenha não só as casas, mas também tenha a infraestrutura. O que é que nós temos em João Pessoa? 27% da população de João Pessoa, quase 30%, de 833 mil habitantes, não tem ou água, ou saneamento, ou pavimentação, ou estrutura de arruamento para poder o lixo, a coleta de lixo passe na sua rua. Então, essas pessoas têm direito a ter a infraestrutura e a maioria delas paga imposto. Mesmo que não pague o imposto, por exemplo, de IPTU numa ocupação, ela paga ISS, porque todo serviço que ela utiliza, ela paga ICMS, porque tudo que você compra, até uma pipoca que você compra, você paga imposto. E a gente está falando de orçamento público, então eu volto para o orçamento da cidade. João Pessoa é uma das cidades com mais autonomia financeira. Dessa cesta de impostos, que junta 4 bilhões 250 milhões no orçamento de João Pessoa, a gente tem uma cidade que, proporcionalmente, tem mais dinheiro per capita do que tem o governo do Estado. Enquanto o governo do Estado tem 17 bilhões para 4 milhões de paraibanos, a Paraíba, o João Pessoa, tem 4 bilhões e meio, vai ter no ano que vem. Ressaltar. Então, João Pessoa é a cidade mais rica que nós temos. E é uma cidade rica com muito investimento e com muita infraestrutura. Se você pensar, acho que Ricardo e Luciano estão fazendo uma propaganda eleitoral que retira da cidade todas as obras públicas que foram feitas por esses dois administradores quando eles foram prefeitos e tinham um orçamento que é a metade do orçamento que hoje o atual prefeito tem. Então, se você comparar o que era a cidade na época de Cícero até 2004, ele governou a cidade durante 8 anos. Você vê a ausência de investimentos estruturantes. Nós tínhamos gargalo e morte no trânsito
no Retão de Manaíra. O Retão de Manaíra era um eixo de morte. A gente chamava a Rota da Morte. Eu perdi vários amigos em acidentes ali. Nós tínhamos um outro trecho de morte que era Pedro II. Eu era motociclista, toda semana eu via 3, 4 acidentes. Hoje João Pessoa voltou a ter muito acidente de moto, porque há um descontrole e uma pressão muito grande no transporte, na malha viária de João Pessoa, porque houve o desaquecimento do investimento do transporte coletivo. Quando você não tem transporte coletivo, você vai para a moto, vai para a cinquentinha, porque é mais barato e lhe dá a condição de chegar onde você precisa. Porém, se você tiver um ônibus que passe na sua rua, lhe deixe no trabalho, lhe deixe na escola e caiba no seu bolso, você não vai expor a sua vida, não vai expor-se a acidente, você tendo um transporte seguro e que caiba na sua economia. Então, João Pessoa recebeu investimentos quando tinha metade desse orçamento muito mais eficiente para a maioria do povo pessoense. Aquela malha sul da cidade, eu moro na Malha Sul, eu morei na Malha Sul, eu venho do José Américo. Então, aquela Malha Sul tem mais ou menos 1/5 da população de João Pessoa mora naquele, mais de 1/5. Porque você junta Zé Américo, Geisel, Valentina, Mangabeira, e toda a extensão que cresceu ali, Gramame, Tibiri, Mussumago, tudo é naquela região. Aquela região não tinha investimento de malha viária. Toda a malha viária construída ali foi construída nos governos de Ricardo e nos governos de Luciano. E junto com elas foram unidades de saúde da família, creches para crianças, equipamento de escola, equipamento de lazer, as praças qualificadas, essas praças que não são só praças, são praças com anfiteatro, são praças com quadra de esporte, são praças com espaços de convergência para idoso. Essas praças são os únicos lazeres de quem mora na periferia. Então, hoje, esse prefeito não fez praça, esse prefeito não fez escola, esse prefeito não fez creche, esse prefeito não fez UPA, e isso é o orçamento da cidade dobrado. Onde é que está o dinheiro público? Onde ele está investindo o dinheiro público? O que é que ele quer fazer? Ele quer engordar a faixa de areia lá da praia, ele governa para a praia. Isso não quer dizer que a praia não precisa de investimento, precisa, mas a praia precisa de investimento que mantenha ela com qualidade e que ela também seja de uso comum. A praia não é só de quem mora na praia, a praia é para todo pessoense e é também para o turista que a gente recebe aqui. Então, esse governo, ele merece sair da cadeira, porque ele não entrega para a população de João Pessoa aquilo que o orçamento público permite que ele entregasse. Havia uma expectativa que Cícero Lucena fizesse o melhor governo de todos. Devido à sua experiência, ele viesse com força total, colocasse tudo na mesa e realmente governasse, fizesse o seu melhor mandato. Mas há quem diga que ele está perdendo para os seus outros mandatos. Há quem diga que ele está perdendo até para ele mesmo. Mas a minha preocupação é, irmão Marquinhos, o PT está vindo aí com o Luciano Cartacho. Foi um gigante, assim como o Cícero. O senhor vem aí nessa base, apoiando o nosso irmão Luciano, mas a nossa preocupação é, Cícero também se apresentou, não, olha, eu estou agora com muita experiência, eu venho, e parece que quando ele foi eleito, ele já começou a campanha para a reeleição. A visão que eu tenho é mais ou menos essa. Não, eu vou ser eleito, mas eu quero garantir os 8 anos. E talvez ele venha agora para trabalhar. Talvez ele preparou, ele fez as alianças e ele venha para trabalhar. Então, a preocupação é, será que ele não passou 4 anos, irmão Marquinhos, organizando a casa, agora está tudo alinhado, e ele vem agora os próximos 4 anos para fazer o melhor mandato dele? Eu acho muito difícil, pastor, porque se ele viesse mesmo para trabalhar, de fato, ele teria começado a trabalhar desde o começo. Mas, olha, a questão do transporte coletivo de João Pessoa, que é uma pauta que Stella começou a mencionar aqui, eu acho que é a cara da prefeitura. Ele prometeu ônibus com internet, prometeu agilidade nos ônibus, prometeu renovar a frota e prometeu climatizar os ônibus. A gente tem um ônibus quebrado, que atrasa e que a pessoa passa o maior calor. Quem quiser sentir o que é o transporte coletivo de João Pessoa, como eu que ando de ônibus, pegue o Valentina Figueiredo na Epitácio Pessoa. Você até chegar na universidade, você já perde ali uns 3 quilos, de tanto calor que você passa dentro do ônibus. Então eu penso
que o Cícero deixou um bocado de coisa para agora. Você vê aí, parece que a cidade é um canteiro de obras, porque deixou tudo para o finalzinho. Mas a população está ligada nisso, né? Está calçando muita rua, mas não está fazendo a drenagem. Então já está gerando outros problemas, né? E como a Estela falou, não fez nenhuma creche, não fez nenhuma escola e não entregou aquilo que ele prometeu. Diz que ia ter o parque da cidade. Foi lá, plantou 6 palmeiras, que inclusive deixou lá, plantou e deixou lá. As bichinhas estão lá morrendo, as palmeiras, e não temos parque da cidade. E do lado do parque da cidade, ele se diz o prefeito que quer cuidar da cidade, do lado do parque da cidade nós temos uma laguna, que a natureza está lá nos presenteando, pastor, uma laguna com corujas buraqueiras, com espécies que precisam ser preservadas aqui de João Pessoa. Tem uma espécie lá na laguna que só existe aqui e que está correndo essa extinção, porque virou um terreno privado, porque a Câmara Municipal transformou, que aí já eu acho que é outro problema que a gente enfrenta, né? A Câmara Municipal subserviente ao Executivo, subserviente, não está fiscalizando. O senhor está dizendo que tem muito vereador largatista lá, só balançando a cabeça. Só balançando a cabeça. E a serviço do que... Quando chega na hora do vamos ver, eles começam a sabonetar. Inclusive saiu agora uma bomba que a Câmara Municipal tinha botado ali um jabuti dentro de uma lei para liberar o aumento do gabarito da orla. Então, João Pessoa é conhecida nacionalmente porque você não tem espigões na sua orla. E aí a nossa Câmara Municipal, a serviço desse projeto da especulação imobiliária, que Cícero representa, estava querendo aumentar o gabarito para que a gente abrir exceção para que a gente tenha espigão. Então, eu acho o seguinte, Luciano vem preparado, Luciano já fez 2 gestões e o atual prefeito fez de tudo para sabotar a nossa candidatura. Fez de tudo. Foi para cima, foi para baixo. Se ajoelhou nos pés de Lula. Lula, pelo amor de Deus, não bota candidatura lá, não. Vem apoiar a gente, vem apoiar a gente. A gente vai votar em você. Ora, se fosse votar em Lula, eu tinha votado em 2022, na hora que estava um negócio difícil. Mas o filhinho dele, Messinho Lucena, botou lá na Epitácio Pessoa um comitê, era Bolsonaro de um lado e o atual governador do outro. Então, eu não confio, não coloco a minha mão no fogo que Cícero Lucena tenha votado em Lula. Outras pessoas da prefeitura podem até ter votado, mas Cícero Lucena não votou. Meu irmão Marquinhos, eu vejo que Marcos Henrique tem feito um bom mandato ali. Tem representado muito bem o PT. E eu não sei se o senhor é mais do mesmo ou o senhor veio para ser diferente mesmo. O senhor vai agregar ali, o senhor vai ser realmente a voz do povo. O senhor vai ser um vereador subserviente a Marcos Henrique, aos demais que estão ali, porque quando a gente está fora, eu vou dar um exemplo. Quando você está fora, é fácil você criticar. A irmã Estela já vem aí do 2º mandato, como deputada. Então ninguém vai contestar se ela é capaz ou não, porque ela já foi secretária de desenvolvimento. Então, todo mundo sabe que João Pessoa ganha muito em ter uma vereadora como Estela. Ninguém tem dúvida disso, e não eleger Estela, eu acredito que é porque as pessoas não estão conseguindo entender a necessidade de ter alguém da envergadura da irmã Estela ali. Mas eu olho para o irmão Marquinhos e eu vejo como muitos outros, pessoas que dizem, não, eu vou chegar lá, eu vou fazer, Mas quando chegar lá, irmão Marquinhos, tu vai conseguir, tu vai ter voz, tu vai conseguir bater na mesa e Marcos Henrique vai te ouvir. Sabe, os demais que vão votar. Imagina Estela, meu irmão. Imagina tu batendo na mesa com Estela. Estela, cala a boca, menino, fica quieto. Então, eu não sei. Eu penso, tem que ter uma pessoa de envergadura grande para se posicionar ao lado de Estela, de Marcos Henrique, dessa bancada aí de esquerda que está chegando. Eu não sei se você é essa pessoa que tem esse preparo para se posicionar ou você vai ali no que eles estão dizendo. Não sei. Te agradeço a pergunta. Assim, o companheiro Marcos Henrique é um companheiro nosso de partido, a gente está junto nessa caminhada, né? A gente no PT, nós construímos uma chapa com 10 vereadores do Partido dos Trabalhadores. Então está Marcos Henrique indo para a reeleição, está fazendo um importante mandato, é a única voz de oposição a Cícero Lucena. Tem uma companheira... Mas ele agora tem Coronel Sobreira e Milanês ao lado dele. É oposição. De oposição, mas não na federação junto com a gente, né? Tem a companheira Estela também, que é uma professora, uma referência nossa aqui. A gente aprende muito quando a Estela fala.
tem a juventude, tem a companheira Gabi e tem a nossa candidatura. A nossa candidatura, ela vem... a nossa entrada na política se deu em 2020, pastor, mas a nossa trajetória na luta política em João Pessoa vem de antes. Vem desde 2005 no movimento estudantil na UFPB, quando a gente defendeu os terceirizados da universidade, quando a empresa Alerta fazia 3 meses que estava atrasado e o vínculo precário dos terceirizados não permitia que eles botassem a cara para fazer uma luta para defender os direitos. Então, quem defendeu foi os estudantes, que foi para frente, foi a luta. E aí o saudoso professor Luiz Júnior, que era chefe de gabinete do Polari, entendeu a súplica, que inclusive muitos são evangélicos, entendeu a súplica dos trabalhadores, estava a gente desmaiando com fome lá na universidade. Então, a nossa trajetória na luta social, ela vem de longe. Então, quantas vezes a gente não ocupou a Câmara Municipal de Vereadores para defender a redução da passagem? Quantas vezes a gente não ocupou a prefeitura para lutar pelo direito à moradia? Então, a gente preza sempre pelo diálogo. Faz reunião com os gestores, faz reuniões com os vereadores, mas na prática do movimento social a gente também tem um lema, pastor, que é assim: governo é igual a feijão duro, só vai na pressão. Então, o meu papel enquanto vereador... Então, meu papel enquanto vereador, ao lado de Estela, ao lado de Marcos Henrique... Me convenceu. A gente não vai fazer oposição aqui, a gente está construindo uma candidatura junto para ampliar a voz do PT lá dentro da Câmara Municipal. Nosso objetivo é esse, é ampliar a voz. E aí, independente de quem esteja lá, o importante é que o PT amplie. Pode ser Estela, pode ser Marcos, pode ser eu, nós estaremos lá representados e continuaremos cumprindo com o nosso papel. Eu tenho para mim que o Marquinhos vai chegar lá e ele vai, olha, é na pressão, com ele é na pressão. E você sabe a característica do MST, você sabe a característica do Marquinhos, você está vendo aqui que ele veio realmente para bater na mesa e vai dizer, mas Estela, você vai ter que me ouvir, vai dizer para Marcos Henrique. É gigante. Quando o ex-governador vem dizer, pastor, o senhor precisa escutar o Marquinhos, é porque eu acredito que é um gigante realmente. Então, quero muito, Marquinhos, que você chegue lá, até porque ele falou algo interessante. É necessário a gente ter os caciques na política, como a nossa irmã Estela, alguém de uma grande envergadura, mas é necessário também ter a juventude. Eu vejo realmente que é necessária essa representatividade até para olhar de uma forma diferente, para os estudantes. Então, eu acredito que é necessário também ter essa representatividade da juventude. Então, fica aí, olha, 2 bons candidatos para você votar. Daqui a pouco eles vão dizer o número e você pode votar. Eu votaria neles sem nenhum problema. Então, você vai poder escolher entre eles aí. Se eu pudesse, votaria até nos 2, né? Mas olha só, irmã Estela, eu vejo que existe um preconceito muito grande. E eu venho lutando contra isso, não é de hoje. Já há muitos anos atrás, eu comecei a fazer algumas lives e era justamente sobre isso. Dizer que cristão pode sim votar em pessoas de esquerda, pessoas do PT. Há muitos anos atrás, eu fui bombardeado. Eu lembro que, enquanto eu estava na live, outras pessoas estavam fazendo live dizendo, vá lá naquele pastor e meta o pau, porque não tem condição. Eu disse, meu irmão, assim, cadê a democracia? Você tem que ser obrigado a votar. Eu voto na direita. Eu, particularmente, estou mais alinhado com a direita. Mas tem muitas pessoas, como o nosso ex-governador, que eu voto nele. Eu sei que ele é de esquerda. Eu vou dar um exemplo claro. Eu voto em um candidato aqui em João Pessoa que é de direita. E voto em eu apoio aqui em João Pessoa um candidato de direita. Mas lá em Santa Rita eu voto um candidato que é de esquerda. Então, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas eu vejo que muitas pessoas não conseguem. Elas dizem, pastor, o PT é o partido das trevas. É o partido que traz muitas ideologias com ele. E assim, é algo que vai contra os nossos princípios. Eu vejo que a gente vota no candidato, se ele está preparado para exercer um bom mandato. Muitas vezes você vai muito pelo partido, você vai muito pelo que as pessoas estão dizendo e na prática as coisas não acontecem muito bem. Eu vejo que há quem diga, muitas pessoas disseram, rapaz, se Lula voltar à presidência, o Brasil vai ser destruído. A gente está vendo que não foi destruído e tem muita coisa boa aí. Tem muita coisa boa acontecendo e nenhuma igreja foi fechada até agora, né, pastor? Você lembra nenhuma que igreja foi terror, fechada. Disseram, Lula vai vir, ele vai vir com raiva dos evangélicos e vai fechar todas as igrejas. Sim, sei, tem muita coisa que eu discordo. Eu, particularmente, pode ser que eu mude lá na frente, mas hoje eu não voto mais no Lula. Eu votei muito tempo nele. Eu acredito que precisa de novas pessoas, como o Marquinhos. Eu votaria no nosso ex-governador para a presidência sem nenhum problema. Eu acredito que novas vozes precisam ser levantadas. Mas eu pergunto à senhora, minha irmã Estela,
Como é que a senhora vê? A senhora consegue transitar entre o povo evangélico? E aqui eu vou fazer menção de alguém que é cristã, é como uma mãe para mim. Minha sogra disse, diga para ela que o meu voto é dela. Eu sempre votei nela, que é minha sogrinha. E ela é uma mulher cristã, temente a Deus. Ela disse, mas eu tenho uma admiração, eu queria estar lá, Diego, com você, juntamente com a minha irmã Estela. E eu fico muito triste quando alguém demoniza a irmã Estela. Não, é do PT, não presta, não vale nada. E eu vejo que a minha sogra, uma mulher temente a Deus, vota na nossa irmã Estela. Então, assim, como é que a senhora vê isso, irmã Estela? Diego, eu agradeço esse tema, que é bem provocativo, porque assim, eu acho que muitos de nós somos cristãos. Eu, por exemplo, muita gente diz, a Estela fala muito bem. Sabe como é que eu aprendi a dialogar e a interpretar texto? Lendo a Bíblia. Minha mãe é evangelizadora, a gente lia a Bíblia na casa das pessoas, a gente passava, ela evangelizava pelas famílias, e eu lia muito pequenininha e interpretava. E a Bíblia não é um livro fácil de ler. Ela dialoga com parábolas, e parábolas exigem uma interpretação de texto e uma contextualização histórica. Então, a experiência da gente ser administrado pela esquerda, ou a gente conhecer o que é a esquerda, é muito recente no Brasil. Até Lula ser presidente do Brasil, a gente não sabia o que era uma administração de esquerda ou de direita. E Lula não é de esquerda ou de direita. A gente precisa, às vezes, dar um sentido quando a gente fala o que é direita e o que é esquerda. Lula é um trabalhador que saiu do Nordeste de pau de arara, com a mãe que foi atrás do pai, que saiu para trabalhar lá. Chegando lá, o pai estava com outra mulher, eles sofreram humilhação e passaram fome. E essa mulher, com uma força tremenda de trabalhar, fez com que esses filhos se formassem, trabalhassem, e gerou o presidente do Brasil, que olhou para essas famílias, que a maioria são evangélicas, que a maioria são cristãs, que parte delas são do candomblé e da umbanda e que vivem a mesma necessidade. Precisava principalmente de comida no prato. O Brasil era um país, antes de Lula, que tinha milhões de flagelados e de famintos. E Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Qualquer um dessas pessoas, cristãs ou não, que veja a história do Brasil, sabe que a maioria dos filhos dos trabalhadores não entrava na universidade. A maioria dos trabalhadores não tinha uma geladeira, não tinha um fogão, não tinha uma TV, não tinha uma moto, não tinha um carro. É no governo de Lula que o pobre entra no orçamento. É no governo de Lula que se cria o SAMU. É no governo de Lula que a Bolsa Família chega onde ela precisa. Então, não é uma questão de esquerda ou de direita. Essa demonização da esquerda e do PT acontece quando um grupo de ditadores, um grupo de pessoas que acha que aquele orçamento não deveria ter ido para o pobre, aquele orçamento não deveria ter entrado a classe trabalhadora nele, começa a criar a ideia de que há forças maléficas ali. Até isso acontecer, nós tínhamos na figura de Cristo, uma figura que sempre foi aquele que dividiu o pão, aquele que multiplicou o pão. Cristo é de todos nós, Cristo não é nem da direita nem da esquerda. Cristo é de quem promove a igualdade e a justiça social. Eu acho muito ruim quando alguns grupos políticos instrumentalizam a religião. A religião é uma maneira, é um acesso de religar a gente com a dimensão espiritual, porque a vida não é só matéria, a vida não é só o prato na comida, a vida é alegria, a vida é cuidado, a vida é temor, a vida é afeto. Tudo isso tem relação com a nossa construção humana. A coisa mais feia do mundo é você ver na igreja, nos valores da igreja, um pastor ou outro que tenta manipular com a fé de quem segue e dizer, olha, fulano é do mal e cicrano é do bem. Cicrano e fulano... Isso faz muito mal. Cicrano e fulano têm que ser medidos pelo bem que ele produz, pela sua trajetória de vida. Então, quando você olha Lula, Lula é um homem trabalhador, um homem humano, um homem que sempre o utilizou. Marquinhos falou aqui, minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida foi o instrumento de maior igualdade que nós temos. Porque é o seguinte, se você tem uma família, se ela está dentro de uma casa, se tem um teto,
você tem ali a unidade familiar. Se você tem uma família e ela está morando na rua, aquela família está exposta ao relento, mas está exposta à violência também. Hoje, em João Pessoa, nós aumentamos o número de população de rua. Não tem um lugar nessa cidade, não tem um bairro nessa cidade, Marquinhos, que você não passe e não veja gente nas calçadas. Então, eu quando entrei na política, eu não entrei na política para a esquerda nem para a direita, não. Eu entrei como Marquinhos, eu entrei na política porque eu precisava de ônibus no meu bairro. Eu precisava de unidade de saúde da família no meu bairro. Você estava falando de Cícero, e eu vou lhe dizer, Cícero, quando saiu do governo lá em 2004, e eu tive a oportunidade de ser secretária na sequência, nós recuperamos o igual a 20 campos de futebol de terreno público que tinha sido doado para privados. Aí você tinha desde igreja, que cumpria uma função social, e o Ministério Público queria que a gente derrubasse. Eu disse, promotor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não era para ter dado. Agora que deu, a igreja construiu. E a igreja que está construída lá serve à comunidade. Quer dizer que Cícero errou e o senhor vai querer que eu erre de novo? Que eu derrube igreja? Não tem como eu derrubar a igreja. Eu faço convênio com a igreja para a igreja, no contratempo, fazer um trabalho social e cumprir uma função social mais ampla do que os seguidores da igreja. Porque quando você fala de universal, é que não é só para quem tem aquele crédito, é para todo mundo que está na comunidade poder utilizar. Então, uma igreja que de noite faz o culto e de tarde mantém uma escolinha de violão, ela está cumprindo uma função social. Tem uma escolinha de acesso à internet ou uma escolinha de tecnologia, ela está cumprindo a sua função social. Se ela tem um curso profissionalizante lá, ela está cumprindo sua função social. Então, nós chegamos a esse consenso. Cícero hoje quer privatizar a praia. Ele quer construir arranha-céus e quer fazer com que a gente perca essa ventilação. João Pessoa é uma cidade ventilada. Quando construir os arranha-céus lá na praia, que é o que ele disse, o vice dele disse, nós vamos, em convênio com um bocado de outras instituições aí, alargar a praia de João Pessoa. Então, nós temos, no governo de Cícero, uma ameaça ao uso coletivo da praia. E nós temos também uma ameaça, hoje, aos principais serviços. A gente falou de transporte público, mas a gente podia falar de saúde. Hoje, uma mulher que identifica um nódulo no seio passa 8 meses para ter acesso a uma biópsia. Com 8 meses, se ela tiver com câncer, ela vai estar sem condição de cura, porque o câncer é uma doença violenta, ela é severa e ela se desenvolve muito rapidamente. Então, esse governo não nos serve. E não importa se ele é de direita ou de esquerda, ele é ruim. Agora, eu vou te dizer, os governos que vieram do movimento popular, que vieram da democracia, foram governos mais generosos, que incluiu o pobre e o trabalhador no orçamento, que entregou para o povo brasileiro muito mais dignidade, e tem pastor que, às vezes, utiliza mal a palavra e a função que lhe foi dada. Pontual o que a senhora está dizendo, porque muitos pastores, já ouvi até alguns dizendo, se você vota no PT, em algum candidato do PT, saia dessa igreja. Você não é membro dessa igreja. Uma loucura. Você tem que votar na direita. Você tem que votar. E isso é muito preocupante. Porque você vê o crime organizado também colocando de goela abaixo os seus candidatos. Não, tem que ser esse daqui. Quem votar em outro, vai dar errado. Então, eu vejo que tem se utilizado de uma maneira muito equivocada. Eu vejo que alguns pastores estão errando muito nisso. Mas será que vocês não têm uma meia-culpa também de levantar bandeiras tão contrárias ao cristianismo? E assim eu pergunto, irmão Marquinhos, será que, porventura, não existe uma parcela, essa posição de muitos pastores, será que não é apenas uma reação a tudo que vocês tentaram colocar ali? E quando eu falo vocês, eu falo a questão do PT em si, do PSOL, todos os partidos de esquerda, que tentaram passar muitas leis no Congresso, que a igreja discorda, inclusive até a igreja católica. Será que isso não é uma reação? Pastor, eu acho que é uma hipocrisia. Porque, inclusive, um pastor bolsonarista foi preso porque dopou a amante para provocar o aborto nela. Então, eu acho que é um projeto contrário ao projeto de Cristo, inclusive.
como Estela falou. O projeto de Jesus Cristo é o projeto de amar o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Seja solidário, acolha, cuide. E para trazer um tema sensível aqui, que Estela com certeza dominará melhor do que eu, mas eu como enfermeiro também posso colocar aqui o tema. O tema do aborto, por exemplo, que foi o tema que eu comecei. O tema do aborto deve ser encarado como um tema de saúde pública. Não é como um tema moral. Porque tem que respeitar, não sei o que ela... Não, tem que cuidar da vida que já está constituída, que é a vida da mulher. A vida da mulher. Então, se aquela gestação coloca em risco a vida da mulher ou de uma criança, tinha gente fundamentalista, que eu não vou nem chamar de evangélico, né? Porque o fundamentalismo ele já cega. Você já não existe mais Jesus Cristo ali, já não existe mais o ensinamento de Deus. Né? O fundamentalismo religioso o que o pastor está ditando. O que eu me pergunto é o seguinte, será que também não existe esse fundamentalismo do lado do PT também? Não, eu acredito que não, pastor. Meu irmão Marquinhos, não fazer uma meia-culpa, isso existe em todo lugar. Eu acredito. Pode ser que o senhor não seja um fundamentalista, mas eu acredito que isso existe, tanto na direita como na esquerda, e eu acredito que a política perde muito com isso. Não, então eu vou lhe dar só um exemplo. Pois não. Vou lhe dar um exemplo. Depois eu concluo me perdoe pela interrupção. Eu concluo meu raciocínio. Vocês são de esquerda. Quando vocês vieram para cá, vocês sabiam que eu era de direita. Você não tiver nenhum problema em sentar aqui, conversar comigo. Você acredita que tem pessoas, pastor, não vou não. Não me sento com pessoas da direita. E ouvi pessoas também dizendo assim, pastor, vai ter gente de esquerda lá, eu também não me sinto confortável em sentar. Então, eu vejo fundamentalistas na direita, sim, na esquerda, no centro. E a política perde muito com isso, quando a gente deixa de olhar para o candidato, o que ele fez, o que ele se propõe a fazer. Eu vejo que há um distanciamento. Quando eu vejo o senhor com esse boné aí, me dando esse presente, muito obrigado, eu vejo que o senhor se posicionou muito firme, dizia assim, não, eu sou do PT, eu estou aqui representando o MST, e eu acredito que isso é louvável. Um posicionamento. Tem pessoas que quando chega na política, não, olha, uma blusa, vamos... Eu não sei se o senhor botou amarelo para também, não sei, né? Hoje é o dia de prevenção ao suicídio, né? Sim, não. Então tá certo. Eu não sei se o senhor estava botando amarelo em homenagem também a Bolsonaro, se o seu coração é de Bolsonaro, né? Não, Então, irmão Marquinhos, a minha preocupação é essa. Não, eu entendi agora o seu raciocínio. Chegou lá, aí a gente votou em quem? Estela representa o quê? Mas quando chega, não, acho que... Estela, acho que a gente já sabe. Mas talvez se eu mude de lado... Imagina o povo do PT votando no senhor e o senhor chegando lá e não representando eles. Será que corre esse risco? Está repreendido em nome do Senhor. Pastor, eu entendi seu raciocínio. Eu acho assim, a gente da esquerda, quem se diz de esquerda, né, deve preservar pelo diálogo e por acolher as demandas da sociedade. Então, se o PT pecou aí nesse debate mais ideológico, foi porque acolheu e foi porque ouviu toda a sociedade. Então, o senhor entende o LGBT, mas o senhor entende mulheres. Que houve esse excesso. Eu acredito que não só do PT, mas como dos demais partidos. Faça uma meia-culpa. É como dizer assim, eu brinquei aqui com a questão da nossa presidente Dilma. Todo mundo pedalou. Na hora da bichinha pedalar, derrubaram ela da bicicleta. Então, vamos lá. Isso é estrutural. Né? Por que impeachmentam Dilma? Por que teve uma reação tão misógina e xenofóbica? Entendeu a questão? Então, assim, é uma brincadeira, mas é bom a gente entender a seriedade da situação. Sim, com certeza. Quando eu falo sobre isso, eu estou tocando em um tema muito sensível e é muito complexo, em poucos minutos a gente abordar esse tema. Mas eu vejo que existe uma meia parcela de culpa, me perdoe, da esquerda e também da direita. Porque quando eu olho para Bolsonaro, pronto, eu votei em Bolsonaro. Certo. Mas aí quando ele vai, né, a representatividade dele, não, naquela época que ele votou por impeachment, tô aqui porque tem o terror de Dilma Rousseff, não vou nem citar o nome, não vou dar voz, mas o que é que eu vejo? Eu vejo, não me representa. Não me representa. Ainda bem. Você entendeu a questão? Porque eu acredito... Ainda bem que não te representa, senão você estava louvando os gladiadores que torturaram Jesus. Então, assim, o que é que eu vejo? Existe um perigo na extrema esquerda e existe um perigo na extrema... É bom que haja essa representatividade, mas eu acredito que precisa de uma certa moderação. Diego, se você me permite entrar nesse debate, porque deixa eu te falar uma coisa. Eu de novo, queria pontuar essa coisa de quando é que surge esse debate do que é a esquerda, do que é a direita aqui do Brasil, né? A experiência da administração
que vem do campo popular e democrático. Aí a gente fala do campo popular e democrático porque no Brasil a gente estava acostumado a só eleger a oligarquia. A oligarquia ainda manda aqui na Paraíba. Você tem as grandes famílias oligárquicas que, quando você vai atrás, elas mandam nesse estado há 500 anos. São as mesmas famílias. Elas não estão só no executivo e no legislativo. Elas estão nos tribunais, onde os pastores ainda não chegaram, estão chegando aos poucos. Elas estão dentro dos tribunais de contas, elas estão no sistema jurídico, no sistema do Ministério Público e no sistema de controle do Tribunal de Contas. Então, nós temos um país onde a direita, que seria essa turma da Arena e do DN, sempre dominou. Quando a gente fala do MST, a gente está falando de uma política que a Europa todinha já implementou, que é a política da distribuição de terras para garantir a produção de alimentos. O que é que a gente tem hoje no Brasil? Produção de alimentos no Brasil é feita pela agricultura familiar. Você come o quê? Você come batata, você come inhame, você come feijão, você come farinha, você come arroz. Quem produz esses grãos e quem produz esse alimento é a agricultura familiar. Aí tem o agronegócio, os latifundiários. O que é que eles produzem? Milho, soja, sorgo e tem um outro grão aí que transgênico, né? que é deles. O que é que eles fazem? Eles empregam maquinário e mandam tudo para o exterior. E eles não pagam imposto no exterior. Toda a comida produzida no Brasil para consumo dos brasileiros, elas pagam impostos e são produzidas, em sua maior parte, pelo pequeno e pelo médio agricultor. A briga não é de fundamentalismo ideológico. A briga real não é dessa pauta moral. Mas é importante ressaltar que não era para ser, mas está sendo. Me deixa continuar. Deixa eu continuar só meu raciocínio, que eu vou chegar onde você está. A briga mesmo, ela é financeira. Ela não é porque as mulheres estão no mercado de trabalho. Ela não é porque os homossexuais, que sempre existiram, estão em todos os lugares, pagam impostos e estão tendo direito a transitar com suas orientações sexuais. Aí eu concordo com o Marquinhos, essa é uma pauta hipócrita. Porque se a gente for atrás, a gente tem hoje a maior pressão e abuso sexual de criança e adolescente acontece como se isso não existisse. E a gente precisa que criança e adolescente tenham não só acesso à informação, como proteção. Agora mesmo, Verônica, que é uma companheira nossa, acompanhou uma criança de 3 anos, um menino de 3 anos, que foi violentado. Ele não foi só violentado pelo agressor dele, não. Ele foi violentado quando chegou na delegacia, ele foi violentado quando chegou no IML, ele foi violentado quando chegou no Tribunal de Justiça. Porque nessa situação é a vítima que tem que provar que foi agredida. E o agressor, quando é preso, só quando ele é preso mesmo é que ele paga, porque se ele for preso de fato, ele vai ser violentado, porque ali tem a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Estuprador é estuprado dentro do presídio, que não deveria, mas ele é. Ali ele paga na hora. Porém, até ele passar pelo sistema, ele não chega, porque todo o moralismo e toda a ideia da pauta moral fica defendendo que na família não existe isso. Existe. Hoje nós estamos aqui, eu estou frente a frente com o senhor. Enquanto a gente está falando aqui, 36 crianças, nessa hora que a gente falou, foram vítimas ou de violência física ou de abuso sexual. Sabe onde? Dentro de casa. Então, quando alguém não quer discutir educação sexual, está impedindo que uma criança reconheça que ela é abusada. Então, a pauta não é moral, a pauta é financeira. Mas só que a senhora está colocando, e eu acredito, pronto, eu vou fazer um posicionamento aqui muito claro. Eu concordo com a senhora, mas era para discutirmos realmente a pauta financeira. Entendemos que existe um interesse, nosso irmão Ricardo até citou aqui, das Big Techs, existe um interesse por trás, muito dinheiro em vista, mas o que é que eu vejo? No final das contas, na ponta da lança, eu digo pelos meus amigos, pastores, os irmãos até da igreja, no final de tudo, a pauta termina sendo ideológica. A manipulação, né, pastor? Não, mas assim, mas isso é preocupante. Quando você aponta o que vê, você esconde o que ninguém está vendo. Isso. É a cortina de fumaça. É a cortina de fumaça. É a cortina de fumaça, porque eu vejo que tem muita coisa na direita que eu não concordo. E tem muita coisa na esquerda que eu também não concordo. Então, eu não voto na direita, não é porque eu estou alinhado com a direita. Não, é porque tem muitas pessoas ali que eu admiro,
E voto também, como voto na esquerda, me não tem nenhum problema. Me diga um projeto de direita que você aprova. Um projeto de direita. Eu quero Nós um estamos projeto. chegando aos minutos finais, Mastela. A gente não vai poder discorrer alguns temas. E o irmão Já Marquinhos... fica o convite para o próximo eu TheCast. escutei muito pouco, irmão Marquinhos. Eu escutei. E Mastela é uma pessoa de uma bagagem, assim... Eu passaria o dia ouvindo ela, né? Uma bagagem... Conversando, né? Conversando, Dialogando. aprendendo, né? Eu já admirava muito ela, irmão Marquinhos, mas a partir do momento que eu fico aqui frente a frente, eu vejo que a mulher vem com força total e nós precisamos dela ali na Câmara. Gratidão. E o irmão Marquinhos, sabendo se posicionar muito claramente, né? De uma forma concisa, enfática, acredito que vai ser alguém de grande relevância, irmão Marquinhos. Obrigado. Desejo muito que o senhor chegue lá e eu... particularmente, encerro esse podcast com muito pesar no coração. Queria mais tempo, mas o horário já se excedeu. Mas eu queria muito, irmão Marquinhos, que o senhor desse uma pequena pincelada em uma questão aqui. Logo após a gente vai estar encerrando. Pois não. Irmão Marquinhos, eu vejo que existe essa pauta ideológica. E por que eu estou batendo muito nisso? Porque é a minha realidade. Enquanto vocês estão aqui, muitas pessoas estão me demonizando. Esse pastor de esquerda, esse pastor, como é que ele diz que poderia votar em Marquinhos e Estela? Assim, irmão Marquinhos, eu vejo que é uma dificuldade muito grande votar no irmão Marquinhos, porque o pensamento é, será que quando ele chegar lá, ele vai conseguir colocar essa questão de ideologia, esses pensamentos de lado, e ele vai conseguir governar para todos? Então, a gente vai legislar lá, no caso, né? Quem vai governar Não, é quando Luciano, a gente fala né? governar, a gente fala governar é porque o senhor vai fazer parte da gestão Sim, pública. com certeza. Então o senhor vai governar juntamente com ele. E mais se Luciano, que eu acredito que tem uma chance real de chegar. Eu fiquei muito feliz quando o nosso ex-governador conseguiu aí fazer essa aliança com o Luciano e trazer, porque eu acredito que talvez segundo turno é Cícero e Luciano. Todo mundo está dizendo nas pesquisas Luciano lá embaixo. Mas eu sei não, eu sei na hora do vamos ver. Deixa abrir as urnas. Deixa abrir as urnas, eu não sei não, eu tô acreditando e talvez, se brincar, dê um primeiro turno aí. Eu ainda sou ousado em dizer que dê uma eleição em primeiro turno. Tudo pode acontecer, até porque ainda falta muitos dias ainda. Pesquisa é sempre raro, hein, João Pessoa? Né? Então assim, vamos lá, irmão Marquinhos. O senhor vou vai responder conseguir colocar de lado isso aí? Eu vou responder com uma parábola bíblica, né? Porque Jesus, em determinado momento, disse, é mais fácil um camelo, ou seja, uma corda bem grossa, passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu, enquanto uma pessoa que vem de baixo, vem dos trabalhadores, eu vou governar olhando primeiro para a minha classe. Com certeza, para quem mais precisa, para quem anda de ônibus, para quem precisa de saúde, para quem precisa de educação. Então, eu vou olhar para essas pessoas primeiro. E é claro que, atendendo às demandas dessas pessoas, nós vamos ouvir e acolher a demanda do resto da cidade E aí eu de lhe João pergunto, Pessoa. irmão Marquinhos, 1 minuto para o senhor e 1 minuto para a irmã Estela. O que é que o senhor vai fazer pela igreja? A igreja, quando eu falo igreja, pronto, eu sou pastor da Igreja Batista. Então, o que é que o senhor tem em mente? O senhor tem alguma coisa em mente já para trazer algum benefício para a igreja? Ou o senhor só vai se preocupar com o MST? Será que o povo vai votar no senhor só para o senhor ocupar as terras, ocupar os prédios? Ou o senhor tem alguma questão já a respeito da igreja? Olha, pastor, a gente tem proposta para a saúde, para a educação, para o transporte, né? Mas quem é de religião, a gente vai preservar pela diversidade religiosa, que é uma coisa que está garantida na Constituição. Então o senhor não tem nada em mente para a igreja? Não vou fechar nenhuma igreja. Todas as igrejas vão ficar abertas e eu espero ser convidado para todas elas. Vamos lá, eu acho que o senhor sabonetou aí. Mas eu vou ver a irmã Estela, se ela tem alguma proposta para a igreja, algum benefício prático. E essa é a minha preocupação também, irmã Estela, porque eu sou pastor de igreja. Olha, Diego... Primeiro, eu acho que as igrejas têm que ser respeitadas e tem que ser respeitada todos os créditos, que não é todos os credos. Não é só a Igreja Batista, a Igreja Católica, a Assembleia de Deus. Todas as igrejas, os cultos ecumênicos precisam ser todas respeitadas e preservadas. As igrejas hoje, dentro do fisco, elas já têm um grande benefício. A igreja não paga o fisco, ela já tem já tem um tratamento institucional diferenciado. Agora, eu acho que as igrejas que hoje promovem uma vida em comunidade,
elas podem fazer mais pela sociedade. Não é só o culto. Muitos pastores têm o culto e têm uma ação comunitária. E eu acho que nos projetos comunitários, onde a comunidade é beneficiada, naquele que realmente atende, que não atende um projeto pessoal ou um ego pessoal, porque você tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Verdade. Eu estou falando aqui, você encontra... os 5 dedos da mão não são iguais. Dentro da sua própria casa, você pode ter uma pessoa que dá muito trabalho. Verdade. Você tem igrejas que tem pessoas que manipulam, instrumentalizam. Aqueles projetos sociais, comunitários, que chega de fato a beneficiar a população, esses merecem, assim como outras iniciativas das comunidades, o apoio da prefeitura e da gestão pública para que eles cheguem mais pessoas. Porque, às vezes, a prefeitura não chega em todo lugar. Verdade. Onde você tem uma instituição que chegue, a prefeitura tem que dar a mão e fortalecer. E desde já, chegando lá, irmão Marquinhos, vou bater na porta do seu gabinete, vou bater na porta do gabinete da irmã Estela, porque ela citou algumas questões aqui que, para mim, é muito relevante. Eu tenho um projeto com as crianças e até com os adultos. Eu dou aula de violão, gratuitamente, violão, bateria. Falei exatamente do seu projeto. Justamente. Então, assim, ensinei já muitas crianças e até muitos adultos. E isso foi muito importante. Não vai dar tempo para a gente escorrer isso. Tem um outro projeto com jovens. Coloco os jovens na quadra, a gente conversa. Eu vi muitos jovens sendo encaminhados para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem esse trabalho com os jovens. Tem um outro trabalho que com as pessoas em situação de rua. Eu levo um almoço solidário. Estamos levando aqui, todo domingo a gente leva cerca de 400 refeições ali na Praça dos Três Poderes, onde a senhora já esteve ali, Sim. em frente à Assembleia Legislativa. A gente faz um culto ali, um aconselhamento, corte de cabelo, a distribuição de roupas. Então, o que eu estou falando aqui é uma preocupação que eu já tenho, porque eu encontro muita dificuldade para ter essa representatividade na Câmara. Hoje, uma das pessoas que tem nos ajudado lá é o nosso Coronel Sobreira. Sim. Tem nos apoiado nesse projeto. Mas eu quero bater na sua porta, irmão Marquinhos. Eu quero bater na porta da irmã Estela e dizer, nos ajude, porque até alguns dias atrás a gente só tinha um caldeirão. E a gente faz 10 caldeirões. E a gente pegava os 9 emprestados. Então agora que a gente comprou mais 3 caldeirões, uma panela, é tudo muito... Precisamos de um fogão, precisamos de uma freezer, violão, a gente precisa de mais violões. Então, assim, muita coisa que a gente necessita, padrões mesmo, os da gente já estão tudo acabado, tudo desgastado. Vez ou outra a gente recebe de fora, vem de São Paulo, o pessoal vê o projeto, pastor, eu estou mandando uma ajuda aí. Então, é muito interessante. Hoje funciona de uma forma muito orgânica, mas eu quero que pessoas como vocês, que são voltadas à causa social, lembrem da igreja, que tem um papel importantíssimo. E hoje a gente encontra uma dificuldade imensa no poder público para acreditar, para fazer essa parceria, dizer, não, olha, a gente vai ajudar vocês, destinar uma emenda parlamentar. Não dizer, Diego, que essa interação tem que estar dentro do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Existe a segurança alimentar, é uma política pública. Se o governo não tem seu próprio equipamento, ele tem que financiar um equipamento que chega até lá. É disso que é feito o projeto público. É colocar vocês no orçamento. E não ficar dependendo de uma ajuda. Verdade, não é ajuda, verdade. É orçamento. 4,5 bilhões, Diego, dá para chegar. Potencializar esse trabalho. Dá para chegar. Então, Com certeza. 1 minuto, irmão Marquinhos, considerações finais, peça o seu voto, né, de confiança e logo após a nossa irmã Estela estaremos encerrando. Olá, João Pessoa, eu sou Marquinhos, nossa voz, faço parte de uma candidatura coletiva de movimentos sociais, e estamos aqui para ocupar o latifúndio no Legislativo de João Pessoa. Então, se você não tem candidato a vereador ainda, siga nossas redes sociais, Marquinhos, nossa voz, 13555. Vamos lá, bora fortalecer. Irmã Estela. Pastor Diego, eu agradeço. Foi muito boa essa conversa. Lógico que a gente conversaria mais. Quero dizer aos companheiros e companheiras que estão nos assistindo, nos ouvindo, e dizer à sua sogra, mandando meu abraço para ela, que podem votar com confiança em quem representa o projeto de periferia, o projeto de democracia, que defende a qualidade de vida em João Pessoa. Eu sou Estela, tenho uma trajetória, um caminho aí construído com muito diálogo, com muita parceria, e espero ser a representante do povo de João Pessoa na Câmara. Meu número é 13333. Vote comigo e vote também com Luciano. E vote nos outros companheiros e companheiras que fazem parte de um projeto de uma cidade justa, igualitária e sustentável. Fica aí a dica
para você faltar. Você que ainda estava indeciso, um dos maiores propósitos desse podcast é que você que estava em cima do muro entenda que tem bons candidatos como o irmão Marquinhos, como a nossa irmã Estela, para nos representar na Câmara Municipal de João Pessoa. Até amanhã, estaremos aqui novamente às 11 horas e conto com você. Inscreva-se no nosso canal, me siga nas redes sociais. Pastor Diego Messias. Até o nosso próximo episódio, que Deus continue vos abençoando. Desde já agradeço demais, irmão Marquinhos e irmã Estela, pela vossa colaboração. Eu sei que nessa campanha, tirar um tempinho para estar aqui é algo desafiador, mas meus parabéns, saem daqui gigantes. Eu sei que receberam apoio e muitos votos dos nossos irmãos que estão nos seguindo nas redes sociais. Amém? Que Deus continue vos abençoando.